bem diferente, né? Meu pai, ele era fã do filme Highlander. Quem tem mais de 30 anos aqui sabe o que eu estou falando. Sim. Isso, pode colocar. Eu tenho 35 anos de idade. Sou casado há 11, para a glória de Deus, casado há 11 anos. Muito bem casado. Uma morena dessa altura assim, maior do que eu. Eu sou pai do Caleb, que tem 8 anos, vai fazer 9 agora em dezembro. E pai também da Eloá, que vai nascer também em dezembro. Hoje eu pastoreio a igreja Lar em Vitória. Lar é a abreviação de Lugar de Amor e Restauração. Lugar de Amor e Restauração. E a gente está ali em Vitória trabalhando, pastoreando a igreja, está à frente da igreja. E eu descobri que eu nada sei pastoreando a igreja. Eu descobri que os nossos cursos de teologia, o que nós chamamos de experiência na vida, nada disso faz sentido quando você começa a de fato pastorear uma igreja em frente. Eu descobri que quando eu era um simples auxiliar, minha vida era muito confortável. E eu pensava assim, cara, eu já sei pastorear. Pô, pastor desde os 19 anos, sou com 35. Eu já sei pastorear. Só que quando eu comecei a pastorear, eu vi que eu não sei nada. E eu vim aqui para compartilhar algo com vocês. Vocês estão felizes, gente? Muito bem. A alegria do Senhor é a sua força. Glória a Deus, amém? Você não fica forte para depois ser feliz no Senhor. Você é feliz porque Ele é o seu Senhor. E porque você é feliz, Ele te fortalece. Amém? Trago um abraço da minha esposa, Marília, o nome dela, que ficou em casa, está com um barrigão assim para ganhar bebê. Uma mulher de Deus. Eu falo que a minha esposa, ela é mais crente que eu, até porque a minha esposa é ela que me ganhou para Jesus. Eu converti, nós éramos adolescentes, ela pregou para mim, falou, vamos numa célula? Eu falei, rapaz, que negócio de célula? Para mim célula era só, né? Que negócio de célula é esse? Nunca tinha entrado na igreja evangélica. Aí eu fui numa célula, e ali eles começaram a semear a palavra de Deus no meu coração. Porque antigamente tinha isso, sabia? Hoje as pessoas não convidam ninguém mais para ir na igreja. Antes a galera da igreja convidava para ir em célula, nas reuniões do lar. Hoje não. Hoje, tipo assim, as coisas são meio que confortáveis. O cristão, ele entende que ele está fazendo a parte dele. Já é muita minha parte. Só de eu sentar na cadeira, Deus, tá bom. Não preciso fazer mais nada. Mas antes, quando eu me converti, as pessoas ainda convidavam os ímpios e até mesmo os amigos desviados para ir num culto, né? Porque era bom para elas. Então aqui hoje a minha esposa me chamou. A nossa história é bem legal, que a gente foi crescendo junto ali dentro da igreja, sem pretensão nenhuma de relacionamento. Muito novo, né? Eu tenho um toque, irmãos, aí, desculpa, tá sinistro aqui. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Parece que eu estou pregando de lado para vocês. E aí, ela ali pregando, a família dela pregando para a gente, ganhou minha família inteira para Jesus. E foi muito legal, foi um tempo que eu fui chegando na igreja também, enfrentando muitos desafios. Enfrentei muitos desafios quando eu cheguei dentro da igreja, mas eu me encontrei com uma pessoa que eu via Jesus nela e vejo até hoje, que é a minha esposa. Quando eu falo que ela é também minha mãe na fé, ela fala, não, para com esse negócio de mãe, só a esposa. Mas também é minha mãe na fé, que pregou para mim e eu me converti. Passou o tempo, a gente era muito convidado para ir servindo em mesa de casais, né? Quem já serviu aqui em jantar de namorados? Casados? Nenhum jovem aqui nunca serviu? Meu Deus, quem nunca serviu? Quem nunca serviu? Gente, eu acho que é só lá. Eu morava em Ipatinga, gente, perto aqui, quase perto, teoricamente falando. Eu morava lá e fui enviado para Vitória. Lá eles tinham uma mania feia de pegar os jovens solteiros da igreja e colocar para servir em jantar dos namorados, de casais e tudo. E isso para mim, cara, era o cúmulo do absurdo. Eu falei, cara, já estou aqui tantos anos servindo aqui os
casais. E eu tô cansado disso, e vendo eles beijando, aquela coisa. Aí um dia eu peguei, gente, eu tô bem à vontade, tá? Se vocês quiserem eu posso pregar, mas eu quero só expressar meu coração essa noite, amém? Deus, cara, se Deus estivesse atrás de grandes pregações, meu irmão, não teria um crente desviado dentro da igreja. Olha quantas pregações a gente já ouviu ao longo das nossas vidas, e ainda assim a gente é pego vacilando. Então é tempo da gente pegar, colocar as nossas pregações dentro da Bíblia e pegar o nosso coração e colocar no altar. Esse é o tempo de colocar o coração no altar. Somente os nossos sermões não vai conseguir convencer ninguém ao pecado. E eu comecei falando da minha esposa, porque quando ela pegou e pregou para mim, os anos foram passando, eu fui cansando de ficar servindo gente casada. Eu olhei e falei assim, cara, eu podia comprar o ticket para o Dia dos Namorados e nós irmos juntos, só para comer mesmo e ficar tranquilo. E não tinha maldade nenhuma no meu coração, só queria ir lá e comer e ficar tranquilo. Só que no Dia dos Namorados, eu peguei, olhei para ela e falei assim, cara, essa menina tem algo especial, cara. Porém eu não gostava dela, ela também não gostava de mim. Eu não sentia nada por ela e nem ela por mim, eu não sei amizade. Mas Deus sempre me ensinou, na minha família, com a minha família, foi exatamente isso. Porque se Deus tiver de fazer de novo, Ele vai fazer dentro das casas. As famílias, não vai ser os grandes pastores, os grandes meninos. Deus não vai levantar mais um pregador, irmãos. Esquece, Ele vai levantar a sua igreja. Uma igreja que vive em família. E ela pegou, eu olhei para ela assim, não senti nada. Falei, a gente podia namorar, que na igreja lá não podia beijar, né? Era só na moda antiga, era corte. A gente tinha que conversar e ficar conversando e planejando o casamento até pegar, não podia. Mas isso que me deixou eu maluco, por quê? Eu não sentia nada por ela e quis construir uma família com ela. Hoje, as famílias, eles começam a casa, uma família, um matrimônio sentindo e acabam. E eu começo a tentar entender a realidade da igreja brasileira. Entenda que eu estou falando como um jovem pastor, um menino que só carrega pães e peixe. Eu não sou uma voz para o Brasil, é um pastor de uma igreja local que está falando para vocês. Eu sou um menino que carrega pães e peixe, que estou lá trabalhando em Vitória, que fico tentando entender qual que é a movimentação da igreja brasileira, pois o maior índice de divórcio está dentro da igreja. Eu fico perguntando, onde a gente está colocando os nossos sentimentos? Porque nós somos uma geração que é movida por sentimento. E família nunca foi sentimento. Eu estou falando de família para mim chegar onde eu quero. Casamento nunca foi sentimento. Namoro nunca foi sentimento, querido. Sempre foi propósito. Se você começa um relacionamento sentindo, quando você parar de sentir, você vai querer acabar com ele. Aí eu comecei a entender por que eu virei para Lili, minha esposa, e falei com ela, a gente tem que casar, porque eu olho lá para frente e vejo nós dois juntos fazendo a mesma coisa. Ela falou, tu é doido, vai acabar com a nossa amizade, eu nem sinto nada por você, e nem eu por você. Mas ó, assim te digo eu, vamos casar. Aí eu saí daquele momento ali e falei, ela falou, olha, você vai ter que ir lá e pedir o meu pai então para a gente noivar e casar. Eu lembro que eu fui pedir o que hoje é meu sogro, que é pastor, o nome dele é José Fernandes. Quando fala, é líder de intercessão, com 2 nomes, meu irmão, José Fernandes, pode saber que não é brincadeira. Eu tinha medo até de respirar e pensar, Deus vai mostrar para esse cara o meu pecado. Eu fui pedir ele falou assim, cara, você chegou na igreja, está há alguns anos, você é batizado no Espírito Santo? Eu falei com ele, não sou. Ele falou, cara, se você não é nem batizado no Espírito Santo, está querendo construir um relacionamento. A sua maior ambição, você nunca buscou ela, a pessoa do seu desejo, você nunca encontrou ela e você está buscando um relacionamento. Eu lembro uma frase que ele falou para mim que eu nunca mais esqueci: nunca entregue o seu coração para ninguém sem antes entregar ele para Jesus. Aí eu falei assim, então eu vou para o encontro.
que me falaram que lá no encontro todo mundo é batizado. Eu fui para o encontro, aí falaram comigo, e eu perguntei para as pessoas, como que eu vou ser batizado? Falaram, você vai ser batizado, chega lá, você começa a falar, aleluia, 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 aleluia. E eu cheguei no encontro, quem já ouviu isso, gente? Só eu, gente? Foi enganado. Eu fiquei lá no encontro, aleluia, 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 aleluia. Irmãos, meu Deus, eu falei assim, endemoniado é o crente que me enganou. Eu falei, eu vim aqui, paguei caro para vir nesse negócio, para mim receber esse Espírito Santo que eles falaram que se eu ficasse falando aleluia, aleluia, repetição, eu iria ser batizado e eu não fui. Espírito de enganação. Aí beleza, aí um cara vai e fica endemoniado lá perto de mim. Eu nem sabia que era demônio, gente. Nunca tive experiências espirituais. Aí o cara falou, vou acabar com você. Aí eu no meu futuro sogro, ele quer me matar e eu nem conheço ele. Ele falou, cara, não é ele não, é o diabo. Aí o diabo, e eu fui batizado desse jeito. Quando ele falou, é o diabo que está querendo te matar, e eu fui batizado. Ele falou, agora expulsa. Eu peguei, expulsei o primeiro demônio do meu currículo. Graças a Deus, foi no encontro com Deus, expulsei um demônio. Estou contando para vocês a minha história, para vocês verem a minha autoridade. Aí eu virei para ele e falei, tu falou, eu fui batizado no Espírito Santo, agora eu quero casar com sua filha. E começamos a construir a nossa história. Deixa eu falar para ti, eu anotei algumas coisas aqui para me falar para vocês. Primeiro que esse é um tempo de pão fresco. Esse não é um tempo de pegar algo estragado, um maná que foi guardado por alguém e oferecer para um povo. Esse é um tempo de pegar e oferecer pão fresco para a igreja. Existe um desígnio, um propósito de Deus para a sua vida, mas se você não pegar e começar a diferenciar o que são os seus sentimentos e o que é o propósito de Deus, você nunca vai entender qual que é o plano. Eu vou esclarecer sua mente para você compreender. Se você entra na igreja Batista Lagoinha em Betim porque é uma igreja legal, no dia que ela deixar de ser legal, você vai querer sair, porque você veio pelo que você sentia, não pelo propósito. Se você vem aqui porque o Gui é um pastor legal, os outros pastores, tudo aqui são pastores legais, os líderes de vocês são gente boa, no dia que as pessoas te repreenderem e deixar de ser gente boa para você, você vai abandonar elas, porque o seu relacionamento nunca foi proposital. Esses são dias que Deus está levantando homens e mulheres maduros, e nem sempre maturidade fala sobre idade. Nem sempre maturidade vai falar sobre idade. Eu conheço homens de 15 anos e conheço crianças de 50. Pessoas que são levadas o impulso dos seus sentimentos. O que Deus vai fazer na sua vida, vai ser necessário você controlar os seus sentimentos nesses dias. Vai ser necessário você entender que você começou falando de família. Sim, comecei falando de família porque a igreja é a grande família de Cristo. Jesus morreu para estabelecer uma família aqui na terra, amém? Jesus morreu para estabelecer uma família, para que você faça parte da família de Deus. Ele morreu com essa finalidade. Ele não morreu para te salvar, ele morreu para te fazer família. A salvação é consequência de alguém que se tornou família de Deus. Estava falando com os meninos ainda, com o Diego e o Gui, dentro do carro, que eu tenho uma canção que fala, nunca foi sobre a dracma, mas sim arrumar a casa. Já eu leio a Bíblia, tá, gente? Vocês não falaram que estou falando heresia. Mas sim arrumar a casa. Aí alguém começou a me criticar, porque nunca a dracma, mas a dracma é o perdido. Pô, pastor, a dracma é o perdido, nunca foi. Então Jesus, não, nunca foi. Porque se eu acreditar que Jesus ele morreu só para te salvar, eu tenho que acreditar que ele criou o pecado para você cair e depois ele te salvar. E não foi Deus que criou o pecado. O pecado não tem origem divina. Então, a salvação é a consequência de quem olhou para Jesus e falou, cara, eu quero ser família de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 1:26, em nome de Jesus. Espírito Santo, obrigado por essa noite, obrigado por essa igreja. Obrigado, Pai, obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado pelos seus filhos que vão ouvir sua palavra aqui. Pai, contamos com o seu poder, a sua graça,
o seu favor aqui essa noite. Contamos com o Senhor, Pai. Contamos com o Senhor. Lucas 1, 26. Está escrito assim: e no 6º mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré. 27. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Pode segurar aí. Aqui a Bíblia está muito claro, está falando sobre o dia que o anjo apareceu para Maria para anunciar a gravidez dela. Primeira coisa uma das coisas que eu notei aqui, que fez com que Maria fosse escolhida, foi a pureza que existia nela. Deus nesses dias não vai usar gente impura. Salmista Davi já disse: quem subirá ao Monte Santo Sião? Ficamos cantando quase 20 minutos isso aqui. Aquele que tem mãos limpas e o coração? E o coração? Coração puro. Porque existem protocolos. Abra um parênteses já no início para falar para você. Eu iniciei falando que existem protocolos divinos para que você tenha acesso a Deus. Davi fala dois, mãos limpas e corações puros. E com Moisés a gente aprende outro. Moisés, ao subir para o monte e ver a sarça, primeira coisa que Deus me ensina sobre protocolos divinos é que você sobe por sua conta. Você não é carregado por ninguém. Para ter relacionamento com Deus, você precisa decidir subir no lugar alto. Você não pode se contentar com o lugar baixo. Você tem que elevar o nível. Então Moisés, ele sobe e Deus está lá entre a sarça lá, só observando aquilo. E quando ele sobe, ele vê a sarça pegando fogo, algo tão frágil, um arvoredo tão frágil. Ele vai se aproximar. E quando ele está aproximando, Deus fala: Moisés, para aí, tira a sandália dos seus pés. Esse lugar que você está pisando, ele é santo, Moisés. O segundo protocolo que eu entendo é que, além de subir, você precisa decidir se aproximar, mesmo sendo estranho. Você vendo a sarça pegando fogo, você vê que ela não se consome, mas você decide aproximar do que é novo, do que os seus olhos nunca viram. Existem pessoas que têm medo do novo de Deus. Tem gente que nunca vai viver o sobrenatural de Deus porque tem medo do novo de Deus. Meu querido, se você não pisar nas águas, você nunca vai saber que afunda. Você só sabe que afunda por causa que a lei da gravidade e o professor me ensinou e o meu amigo me falou. Mas quantos já tentaram andar? Um exemplo, porque nós temos medo do novo. E quando ele vai se aproximar, a Bíblia fala também que Deus pega do meio da sarça sai uma voz: Moisés, para aí, tira a sandália dos seus pés. É impossível alguém falar que tem relacionamento com Deus e Deus nunca ter tirado algo dele. É impossível você nunca ter aberto mão, renunciado algo para você se relacionar com Deus. Esses são dias que Deus vai sim tocar no que para você pensa que é importante, para você começar a entender o que é importante para Deus. Deus, ele vai colocar o coração da sua igreja no lugar novamente. É tempo da gente começar a deixar algumas sandálias para trás, porque até a nossa forma de pregar para o nosso próximo é equivocado. Vem para Jesus e ele vai restaurar a sua vida. Não! Restaurar a vida é um bônus. Você tem que ir para Jesus porque ele é Jesus. Jesus não pode ser um meio de você conseguir o que você quer. Jesus não pode ser um meio de você alcançar os seus objetos de idolatria. Eu vou para a igreja e Jesus vai mudar o meu casamento. Não! Vem para a igreja porque Jesus quer se relacionar com você. Amém?
Faz sentido? Não existe nada após Jesus, irmãos. Ele não é um meio para você realizar os seus sonhos. E se Deus quiser, Bob, eu vou fazer um propósito com Deus para me pegar e conseguir passar naquele concurso. Para com isso. Faça um propósito com Ele de comunhão, de relacionamento. Não use Ele inconscientemente para alcançar os seus sonhos e planos. O plano nunca foi te fazer feliz aqui. O plano sempre foi te mostrar que no mundo vocês serão aflições. Mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Para de focar naquilo que Deus não entregou nas suas mãos hoje. E se aproxima do novo. Moisés, ele tem que deixar. Eu não sei se é só lá em Vitória que eu ouço isso. Tem gente que fala assim: pastor, Deus está falando comigo. Eu olho e falo: como que Deus vai falar com esse indivíduo? Não tem capacidade de abrir mão de um filme, de um relacionamento de prostituição. Não tem capacidade de abrir mão de um namoro profano. Não tem capacidade. Não tira sandálias dos pés para nada. E está me falando que Deus fala com ele. Aí outros falam: pastor, eu não ouço Deus. Começa a abrir mão das suas sandálias. Não tem como, querido. Quando Jesus chega, Ele vem arrancando tudo que não faz parte do propósito dele na sua vida. Tem gente que chora: meu Deus, eu perdi aquele emprego. Meu Deus, eu perdi aquele relacionamento. Meu Deus, eu perdi isso, aquilo. E a pergunta é: você perdeu? Ou simplesmente saiu da sua vida porque não faz parte do propósito de Deus para você? Então você sobe voluntariamente, você se aproxima por coragem e você tira as sandálias dos seus pés porque você quer ouvir a voz de Deus, se relacionar com Deus. E eu fecho esse parênteses para falar para você: sem pureza é impossível se relacionar com Deus. Querido, sem santidade ninguém vai ver Deus. A palavra santidade, a palavra inferno, a palavra arrependimento são as três palavras que saiu da boca da igreja do Senhor nesses dias. Nós precisamos começar a fazer ecoar a mensagem de João Batista novamente, para o povo entender para onde nós estamos caminhando. O mundo não sabe mais diferenciar. Eu olho o cenário da igreja rodando por esse Brasil. O mundo já não diferencia mais aqueles que servem e aqueles que não servem, porque tudo é relativo, tudo pode ser, tudo é mais ou menos. Não existe mais sacrifício para o cristão receber de Deus a porção que ele precisa para cumprir o seu propósito de vida. Você não precisa sacrificar para receber salvação, não. Salvação você já recebeu. Agora você quer unção, quer graça, quer favor de Deus, você precisa pagar o preço, sim. A salvação foi uma carta branca, Ele veio: toma aí, de graça para você. Agora você quer ser alguém conhecido no mundo do Espírito? Começa a jejuar, começa a orar, começa a se arrepender. Hoje eu tenho amigos pregadores que quando a gente está em mesa, a gente gosta muito de se sentar à mesa. Eu falo com eles: cara, vocês precisam guardar o coração de vocês, porque hoje o cara começa um ministério, ouve meia hora de mensagem no YouTube, já está lançando um curso, um masterclass. Ouve o pastor falar uma coisa e falou: nossa, que manto de revelação, já quer dar uma mentoria. As coisas estão precoces porque está todo mundo em busca de um tapa nas costas. Era uma vez que um pregador igual Estevão pregava a palavra e era apedrejado até a morte, porque hoje nós ganhamos like. Irmãos, eu vou falar para vocês, é algo tão sinistro, que eu estava em casa, aí estou indo lá na Lagoinha Betim, legal, a maioria dos meus amigos nunca foram lá, beleza, só que, poxa, tu sabe, né, Gui, quando fala lá na Lagoinha, aí os caras peguei e falei assim: cara, eu não vou nem mexer no meu Instagram há 24 horas, porque é tempo da gente começar a sondar as saídas do nosso coração. Eu falei: não vou nem mexer nisso, cara, eu não vou.
Porque se essa miserinha aqui te domina, acabou, ele é maior do que você. Se torna seu Deus. Tudo que é maior do que você se torna seu Deus. Se nós temos capacidade de pegar e ficar horas nisso aqui, e sabe, não buscar as pedras, mas buscar os aplausos e os likes. Eu tenho orado, falado, Senhor, levanta uma geração que vai pregar a palavra da verdade na íntegra, que vai levar, vai fazer pecadores, não é igual o grande pregador, que vão sentir como se o inferno tivesse aberto, e outros como se o céu tivesse aberto, como está aberto. Cumprir o seu papel e sair de cena. Deus não está à procura de mais playboyzinhos gospels para pregar o evangelho. Deus está à procura de Estevãos que morra pelo evangelho, que morra pelo evangelho, que são arrastados, homens que vão ver aquilo que ninguém vê. São homens que têm capacidade de levar pedrada pelo que acredita, homens que têm capacidade de morrer pelo que acredita. Esses vão ver os céus abertos, vão ter uma visão escatológica. Estevão viu Jesus de pé. Eu vejo o Senhor de pé. Olha onde ele viu o Senhor de pé. Porque homens que dão sua vida pelo que acredita, vê aquilo que ninguém vê. Se nós estamos gerando uma palavra nesses dias, a gente precisa entender que obedecer a Deus é muito melhor do que sacrificar. Maria ouviu o que o anjo falou e prontamente ela obedeceu. Ela assustou, porque a nossa visão é muito evangélica, irmãos. A nossa mente está naquele Jesus romano que o pessoal tem na parede, do olho verde, azul, cabelo liso, não é? Que chega. É a visão do evangélico sobre Jesus. Um Jesus com carinho de coitadinho. Gregório McNutt já falava, mandei pintar um quadro. Eu lembro que ele me falou isso lá, uma vez ele foi em Vitória. Mandei pintar um quadro, e o quadro dele era Jesus na cruz e sorrindo, porque cumpriu o propósito. Quem cumpre o propósito não tem medo de sofrimento, irmãos. Quem cumpre, irmãos, a pior miséria que pode acontecer na vida do homem é ele sofrer fora do propósito. Agora, dentro do propósito, meu irmão, dá prazer você ver as pedradas vindo e você olhar e falar: uau, eu vejo os céus abertos, mas ninguém vê. Se nós estamos gerando essa palavra, nós vamos precisar obedecer. Obedecer Jesus ao impossível. Não tente entender a mente de Deus, irmãos, porque hoje os crentes estão que estão. Eles querem entender Deus, estudar tudo sobre Deus. Irmãos, pasmem, Jesus não foi enviado para você estudar sobre Ele. Você pode estudar, mas Ele não foi enviado para isso. Ele foi enviado para você comer dele. Ele disse: eu sou o pão da vida. Por isso que às vezes a gente prega que Jesus assim e tal, e Ele passou e Ele curou, e o crente vai para casa, continua fraco, porque ele ouve tudo sobre Jesus, mas ele não assenta na mesa para comer do Jesus que ele aprendeu. Por isso que os teólogos bugaram a mente na pandemia. Ninguém sabia a resposta que ia dar para o povo e os crentes, porque o mundo olhou para a igreja, porque a igreja sempre pregou um evangelho sem sofrimento. A igreja sempre pregou um evangelho sem causas, sem pedras. Aí o irmão, e aí, e agora? E o Deus seus? Olha lá o irmão fulano de tal morrendo, olha o outro morrendo. Porque nós estamos ensinando, doutrinando o mundo a se apaixonar por essa vida. Nós precisamos nos arrepender e pregar o evangelho como ele é, gente. O evangelho na sua íntegra é você batalhar, é você levar uma conduta de vida para uma vida vindoura, para a eternidade. E nós estamos gerando algo de Deus. Mas a gente precisa ter medo, porque quando a gente olha para esse Jesus na parede, com o cabelinho lisinho e o olho azulzinho, nossa, dá até uma dosinha dele. Aí agora Maria vê o anjo e tem medo. Por que será que ela teve medo? Gente, as coisas espirituais não é igual a gente pensa, não. Muito pelo contrário do que você pensa, a Bíblia fala que o diabo ele virá como um anjo
de luz. Tem crente esperando ele vir com um chifrão assim, o garfo, ele vai vir bonito, tá? Bonito, para enganar até os filhos de Deus, para tentar enganar até os filhos de Deus. Ele vai vir bonito. A nossa mente sobre o mundo espiritual, ela é equivocada. A gente ainda acredita em céus de bronze. Quantos lugares eu vou e falo: Senhor, quebra todos os céus de bronze. Eu falo: meu Deus, eu não estou vendo nenhum céu de bronze. Eu vejo corações não arrependidos. Jesus rasgou o véu e não costurou. Não, está aberto, não existe céu de bronze. Irmãos, o acesso é assim, ó, é anjo subindo, tem anjos voando neste lugar, desse jeito, ó. Toda hora, ó, aqui, ó. O mundo espiritual está desse jeito, irmãos. E a gente está como? Você vem do seu trabalho magoado, ferido, do seu relacionamento, casamento, triste, chateado, e fala em céu de bronze. O bronze está no coração de quem está no culto. Nós precisamos cumprir os protocolos. Lembra do templo? Chegar num lugar, lavar o rosto, as mãos, lembra? E quando você vai naquela bacia, tem tanta pregação sobre isso, e aquela bacia refletindo o seu rosto, você vendo a sujeira que há em você, para você ir no santo lugar, e depois você ter acesso. Existem protocolos, sim, para você cumprir seus cultos espirituais. Aí você vem de casa sobrecarregado, cansado, desanimado, ferido, magoado, humilhado. E a gente quer que Deus fale, a gente quer ouvir a voz de Deus, porque Deus, Ele fala, nós não ouvimos. E nós somos o povo que estamos gerando algo. A Maria, ela não teve medo de abandonar a sua própria vida. Essa é a diferença de Maria para nós. Nós estamos correndo atrás de construir a nossa vida. Qual que vai ser a próxima faculdade que vamos fazer? Qual que vai ser o próximo isso que vamos fazer? Isso tudo é muito bom, desde que esteja alinhado com o propósito de Deus na sua vida. A minha função como pai não é determinar se o meu filho vai fazer psicologia, ortodontia, medicina, o que ele vai fazer, direito. A minha função como pai é apresentar Jesus na íntegra para o meu filho. E através do plano revelado de Jesus para ele decidir no coração dele com Deus o que ele vai fazer. Eu moro em Vitória e todos os dias, incansavelmente, alguém pula da terceira ponte para suicidar. Já teve jejum, já teve oração, já teve isso, já teve. E ó, nunca vi um morador de situação de rua pulando. Sabe quem que eu vejo? Gente encostando poste e pulando, encostando carrão e pulando, empresários famosos pulando, empresários com rede de restaurantes, mais de 30 restaurantes no estado, pulando da terceira ponte, porque eles alcançaram tudo e não alcançaram o principal. Talvez isso responde parte da sua frustração. Meu Deus, o meu emprego, ai, que o meu patrão, aquele patrão meu só pode que o diabo está usando ele. Talvez nem é, irmãos. Talvez é o próprio Deus endurecendo o coração de Faraó, para você voltar para o seu propósito. Nós precisamos, se a gente vai sofrer, vamos sofrer dentro do propósito, porque esse sofrimento ele vai produzir glória. Esse sofrimento produz glória. Agora, aos pais que estão aqui, com todo respeito à vossa pessoa, eu me dirijo como um menino, como eu falei. O maior exemplo que você pode dar para os seus filhos é os seus joelhos dobrados, para que Jesus tire as escamas dos olhos dele e abra os ouvidos dele. Por que essa geração é a geração mais, destruída nos sentimentos? Porque essa é a geração que está em busca de aprovação. Eu preciso fazer isso porque aí meu pai vai ter orgulho de mim. Eu preciso fazer aquilo para que a minha esposa tenha orgulho de mim. Eu preciso fazer isso para mim me sentir alguém. É a geração mais destruída que sobrevive para dar resposta para os outros.
e não uma resposta para aquilo que Deus chamou você para ser e fazer. Não foi a minha esposa que me chamou, irmãos. Não foi o desejo do meu pai em querer me ver como um jogador de futebol que me chamou. Imagina o sonho do meu pai: esse menino tem que ser jogador. E eu ficava aquele perna de pau na força lá indo, e tentando jogar, irmãos, e chegando em alguns clubes, em alguns times, e meu pai: vai, esse menino tem que ser jogador. Só queria ser minha maior frustração. Talvez eu seria alguém com muito dinheiro e vazio de propósito. Se você está gerando algo de Deus, você precisa entender isso. A sua vida não te pertence mais, filhão. Para de lutar contra o propósito de Deus, o plano dele na sua vida. A sua vida não te pertence mais, e nem mesmo os seus sonhos. Maria, com certeza ela tinha os sonhos dela, porque ela já era casada com José. Eles não haviam consumado o casamento. Imagina, antes de consumar o casamento, a mulher aparece grávida. Qual que é o sonho da mulher? Poxa, eu vou coabitar, né? A Bíblia fala, vou coabitar com meu marido, ser muito feliz e tal. Aí Deus vem e fala: mas agora eu vou realizar o meu sonho em você. Será que Deus pode realizar o sonho dele na sua vida aqui essa noite? Será que Deus ele pode olhar dos céus e falar: eu estou procurando um coração puro para me achar um útero espiritual para gerar aquilo que eu quero? Maria não fez cálculos. Obedecer é você obedecer prontamente, sem fazer cálculos. Até quando você vai ficar fazendo cálculos? Mas se eu obedecer Deus nisso, vai acontecer isso e acontecer aquilo. E pode acontecer. Irmão, só obedece, irmão. A atitude mais inteligente para você é obedecer o Senhor. Para que Deus ele possa de fato fazer de novo, Ele vai levantar pessoas nesses dias, não só dispostas, mas disponíveis. Não só qualificadas, mas disponíveis. O que adianta, pastor? Ter gente dentro da igreja que tipo, cara, esse cara da mídia, ele é o cara da mídia, mano. Ele é o cara, esse cara sabe tudo, esse cara, nossa, ele sabe demais. Só que o cara nunca está disponível. Nossa, que essa irmã na palavra, ela é uma bênção. E quando vai procurar a irmã, ela nunca está disponível. O que adianta ser capacitado e não ser disponível? Se nós vamos gerar o plano de Deus para a gente como igreja, a gente precisa mostrar para o Senhor um coração disponível, amém? Se disponibilize a ser usado por Deus para o plano dele, irmãos. Seja alguém disponível. E ser agraciado por Deus não consiste em você ter alguma coisa. Fala em prontidão e obedecer. A Bíblia fala, quando Jesus ele foi batizado, o Senhor falou dos céus: eis aí o meu filho amado. Jesus já era um filho amado, como você também é um filho amado, amém? Mas aí Deus disse algo específico para Jesus: em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Jesus não tinha feito nada, curado ninguém, profetizado para ninguém, expulsado demônio de ninguém. Mas por que Jesus então dava prazer para Deus sem ter feito nada? Porque ele foi pronto em obedecer. O nível da sua obediência vai demonstrar o nível da satisfação de Deus a seu respeito. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz de atitude. Todos somos filhos amados. Agora, onde estão aqueles em que Deus se compraz? Onde Deus é completo, onde Deus vê, sabe, o coração dele derramado nos filhos obedientes.
dispostos a expor ao ridículo, que não tratam o evangelho como vergonha. A pregação do evangelho para essas pessoas, ela não é uma vergonha, ela é a vida delas. É uma mensagem que não jamais sai dos nossos lábios. É uma mensagem que encarnou nas nossas vidas. Uma mensagem que eu não falo mais, que você não deve falar mais, mas que tem que fazer parte da sua carne. Esses são os filhos amados em quem Deus se encontra completo, alegre, feliz, pessoas prontas a obedecer. E do outro lado, uma mulher chamada Isabel, também grávida de um jovenzinho, queria se chamar João Batista. Ela fica sabendo da gravidez de Maria, ela sai de onde ela está para se encontrar com Maria. Eu quero falar para você algo muito específico para vocês e para essa igreja. Rafa, isso é muito sério. Pessoas que estão gerando, elas se conectam. Pessoas que estão gerando se conectam. Elas não dão vazão e nem lugar para pessoas que são sementes abortivas. Tem gente que vai chegar na sua vida só para abortar o plano de Deus, irmão. Tem gente que vai chegar na sua vida só para parar, para paralisar você. Ninguém tem inveja do seu carro, irmão, presta atenção. Inveja do que você tem, da sua casa, presta atenção. Tem inveja do lugar que você pode chegar. As sementes abortivas, o intuito delas é isso. Mas pessoas que estão gerando, elas conseguem detectar de longe alguém que está gerando. A Bíblia fala que as crianças começaram a mexer. Jesus e João, imagina João cheio do Espírito Santo. Ei! Imagina, dentro da barriga. Ei! Irmão, vocês têm que entrar dentro da Bíblia e imaginar, irmão. João, imagina João fazendo assim, irmão, dentro da barriga. Ele foi cheio do Espírito Santo, irmão. E Jesus lá mexendo, e João mexendo do lado, e mexendo. Porque quem está gerando se conecta, irmão. Você não deve se conectar, não é pelo que a pessoa faz, é por aquilo que ela está gerando em Deus. O que as pessoas que você anda com ela hoje está gerando de Deus? São pessoas que te aproximam de Deus. Elas fazem a sua criança espiritual, o plano mexer no seu útero. Se não faz, sai de perto. Se não faz, sai de perto, porque vai abortar o que você está gerando de Deus. Teve amigos que saíram da minha vida, que fez um favor para mim, que eu desejava nunca ter conhecido. Pessoas boas, tá? Não me fizeram mal, mas não tinha nada a ver com aquilo que eu estava gerando. Pessoas que eu tive que aprender a caminhar fora dos laços emocionais e passar a caminhar com alianças propositais, porque os laços emocionais me prendiam a pessoas que não iriam somar em nada na minha vida. E talvez aqui dentro hoje tem gente assim. Deixa eu contar para você, quando Deus te fez, Ele te fez completo. Esse negócio de metade de laranja, a tampa da panela velha, irmão, repreende isso, não existe não. Não existe negócio de metade de laranja, o outro pé da meia, isso é palhaçada. A Bíblia fala que no princípio criou Deus o homem. Criou Deus o quê? Macho e fêmea Ele os criou. Ou seja, a mulher foi até formada depois, mas criar, Deus criou os dois. A mulher foi criar e formar, são duas coisas diferentes. Criar fala sobre você fazer algo a partir do nada, não existia. Formar vem de forma,
Você precisa de um modelo para você pegar e eu vou dar forma àquilo que eu criei. Já viu o arquiteto? Tem algum arquiteto aqui? Ele vai para casa só com a metragem, as medidas do lote. Ele vai para casa e começa, criando. Aí depois formando. Deus criou o homem e a mulher juntos, porém formou o homem primeiro. Por que eu estou falando isso? A Bíblia fala que antes eram dois, agora são um. Olha o cursinho de casais. Eram dois, agora são um. Mas por que são um? A matemática de Deus é meio estranha, né? Vamos lá. Eles eram quantos, gente? Vamos falar eram dois indivíduos, não é mesmo? Se eram dois indivíduos, 1 mais 1 é igual? Não, pera lá. Existe alguma coisa errada. Mas a calculadora está falando que 1 mais 1 é 2 e Deus está falando que é 1? Não, vamos de novo. 1 mais 1. E é essa mesma calculadora que você tenta calcular aquilo que Deus te prometeu, falou para a sua vida. É nesse mesmo lugar que você tenta buscar a resposta para as coisas espirituais de Deus para a sua vida. Calculadora e fé não combina. Não combina. Eu estou lá precisando de fé para 50 mil. O pastor está precisando de fé para não sei quantos milhões. Só muda o zero, mas a casa do tesouro é a mesma. Calculadora e fé não combina. Então Deus estava mostrando para a humanidade o seguinte: é que pessoas de propósito, maturidade, é eu ser inteiro, Rafa, e eu submeter a me tornar um com uma pessoa que também é inteira, e os dois inteiros agora são um. Por que a igreja está fracassando na sua missão? Porque as pessoas estão casando e elas não se tornam um. Porque se tornar um não é coisa de menino, não é coisa de menina. Teve dia de eu olhar para minha esposa e falar assim: meu Deus do céu, minha vontade agora é sumir, é voar. Minha mulher, pelo amor de Deus. E ela olhar para mim e falar: minha vontade é mulher jogar, né? Minha vontade é jogar. E eu: joga não, deixa que eu vou sumir. Tem dia que o negócio está sinistro. Tem dia que você vai pensar diferente. Mas por que pessoas de propósito, elas nunca abandonam o seu propósito? Porque Deus não coloca a família na mão de menino. A igreja perdeu o sentido família, ela perdeu o sentido gerar. E a gente fica tentando corrigir algumas coisas. Temos que evangelizar, temos que fazer. Não, nós precisamos aprender a caminhar como família. Na família, no lugar onde Deus quer fazer tudo de novo. É nesse lugar que o altar é restaurado. É esse lugar que mantém esse lugar aqui de pé. É a sua casa lá que é resposta para essa igreja. É o seu casamento que é um protótipo de família para os dias do fim. Será como nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Perdeu o sentido de caminhar em família. A Bíblia fala que Deus faz com que o homem solitário caminhe em família. Igreja, vamos acordar. Que o super-homem está beijando não sei quem. Presta atenção, irmão. Se você não falhar na sua família, a igreja nunca vai ser assolada com isso. Que não sei quem está fazendo isso, aquilo da ideologia. Pergunta o meu filho o que é que ele vai te falar. E o meu filho, sabendo o que ele é, ele vai ter capacidade de doutrinar o filho daqueles que não são cristãos. Nós estamos formando filhos fracos e vamos ter homens fracos no futuro. Formem filhos fortes e Deus vai fazer de novo uma geração de homens fortes.
estamos lutando com as armas erradas. A maior arma que Deus colocou na mão da humanidade se chama a família. Onde ali nós vamos restaurar o nosso altar, nós vamos começar a buscar o Senhor juntos, vamos adorar ao Senhor juntos. Eu não me espanto quando eu chego na igreja, irmãos, e falo, levanta sua mão, e tem crente que não serve nem para levantar a mão. Eu não ligo com isso, porque quem não levanta a mão dentro de casa, não levanta dentro da igreja também não. A sua casa é o termômetro da sua vida espiritual. Um dia eu falei, Senhor, parece que ninguém está entendendo o que eu estou falando. O Senhor falou, meu filho, presta atenção, não incita a igreja à hipocrisia. Eu, como assim, Deus? Porque todo aquele que tenta fazer no ajuntamento aquilo que não faz no quarto, no secreto, na sua casa, é hipócrita. Deus precisa esticar os nossos lombos e começar novamente a fazer como odre, começar a bater, esticar, para a gente pegar e amadurecer e ver, irmãos, que o que nós vamos viver de avivamento vai partir das nossas casas. É os nossos filhos, é o meu filho virar para mim, meu filho fala, pai, eu quero ser pastor. O guri pode ser aquilo que ele desejar, se ele fala, eu quero ser pastor. Eu fiz um vídeo com ele, eu estou tentando criar coragem para me postar esse vídeo. A minha esposa fala, amor, posta o vídeo. Eu, amor, não sei se esse vídeo é para postar. Ele falando, pai, eu estou vendo como é que o senhor está dando a sua vida para a igreja. Um menino de 8 anos. Eu estou vendo, pai, eu quero te ajudar. Eu vou crescer e vou te ajudar. O que os seus filhos estão vendo? Que dia que seus filhos viram você de joelho dobrado dentro de casa, irmão? A igreja do Brasil está clamando por um avivamento platônico. Um avivamento que a gente tem medo do mundo doutrinar os nossos filhos. Então nós não estamos fazendo o nosso papel correto dentro de casa. O lugar de eu orar, eu tenho um escritório para estudar, e o lugar de eu orar é lá no quarto do meu filho Caleb, onde ficam os brinquedos dele. Mas por quê? Porque ele tem que ver? Tem que ver. Ele tem que saber que tem um pai orando por ele. Ele tem que saber que tem um pai de joelhos dobrados por ele. Esse aqui é o legado do Caleb. Esse aqui é o legado, não é esse. Esse é o legado do Caleb. O seu filho não precisa de dinheiro, não. A sua filha não precisa, não é de dinheiro. Precisa do seu posicionamento para Deus fazer de novo nessa nação. Brasil, Deus quer fazer de novo. É dentro das nossas casas. É dentro das nossas casas. É dentro das nossas casas. O avivamento não vai acontecer nos estádios, não vai acontecer nas conferências, nos seminários. Não, é dentro das nossas casas. Quando o seu filho começar a ver você, mulher, chorando, gemendo diante de Deus e balbuciando o nome dele, imagina o seu filho entrando no quarto e ver você cochichando diante de Deus o nome dele. É esse avivamento que eu acredito. Não é avivamento de números de views, de likes, de seguidores, não. Se Jesus estivesse aqui, irmão, muitos de nós não iríamos andar com ele. Ele iria virar e falar assim, e vocês também vão? Nós não iríamos suportar o evangelho que Jesus caminhava dentro dele, irmãos. Jesus não refrescava para ninguém, igreja. Essa é uma noite que eu quero conduzir o seu coração a um lugar de arrependimento como nação. E se você fala, não, mas comigo está tudo bem, é você mesmo que Deus quer pegar hoje. Porque Deus não enche ninguém cheio. A Bíblia fala, bem-aventurados são os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? Aqueles que não existe altivez dentro deles. Eles são sempre dependendo de Deus, sempre precisando de mais, sempre pedindo, Senhor, me enche, Senhor, eu quero demais, eu quero mais, Senhor, o vinho de ontem foi para ontem, eu quero de hoje. Pobres de espírito, que chegam e falam, Senhor, eu preciso, eu sou um pobre de espírito.
são essas pessoas que vão experimentar o novo de Deus e vão gerar algo espiritual. Aleluia, aleluia. Deus não chamou você, Deus chamou sua família para Ele fazer de novo na nossa nação. Eu falo lá na igreja Lar, a gente chama de Lar Vix por causa de Vitória. Eu falo, essa igreja é uma igreja para você criar os seus filhos. Eu falo com os jovens, vê se vocês dão exemplo. Para que esses namoros, você, o Satanás e a menina. Para de dar mau exemplo para o Evangelho de Jesus. Uma das coisas que cativou na minha esposa foi que ela nunca deixou encostar a mão nela, irmãos. As meninas de hoje não, eu vou ver, não, porque se eu não ceder para o cara, ele não vai querer casar comigo. Presta atenção, cabeçuda. Você vai acabar com a sua vida. E se esse cara está querendo, irmã, você, irmãos, a missão de todo pastor é acabar com o namoro, que aí ele não vai ter que aconselhar divórcio. Se esse cara coloca a mão em você hoje, irmão, aqui ó, irmão, Jesus vai te pegar. Esses camaradas ficam pegando as irmãzinhas dentro da igreja, Jesus vai te pegar. Irmão, ele vai te pegar. Ou então esse namoro vai acabar hoje. Vai acabar hoje. Gente, irmãos, tá no tempo de crente começar a morrer de novo dentro da igreja, nos cultos. Pastor, você é doido? Deus não faz isso não. Ananias e Safira estava lá na antiga aliança, né? O temor precisa ser instalado de novo no meio da igreja. Porque nós somos a igreja que cantamos Yeshua, gente. Gente, por favor, entenda o que eu estou falando. Nós somos a igreja que clamamos por um avivamento nacional, global. Nós somos a igreja que esperamos a volta de Jesus. Irmãos, se Jesus voltar hoje, irmãos, o que vai ser da igreja? Eu não estou tentando fundamentar na sua mente nenhuma vertente escatológica, nada disso. Se vai, se não vai, se perde, se não perde, não. Estou querendo te conscientizar que nós precisamos ser mais profundo no nosso relacionamento com Ele. Os maridos, as esposas, os filhos. É esse avivamento que eu creio. Amém? Vocês creem no avivamento na nossa nação? Um avivamento que o seu vizinho vai bater na sua porta e falar: cara, eu não aguento mais, eu preciso da sua oração. Seus amigos da faculdade vão falar, a sua amiga vai falar: como que você conseguiu se manter pura aqui na faculdade? Me fala, eu preciso desse Jesus que você está vivendo Ele. É esse avivamento. Muitas pessoas, Gui, eu aprendi isso, não convida a gente para vir na igreja. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que eles poderiam convidar conhece realmente quem eles são. Não tem testemunho, por isso não convida. Sabe qual o tipo de avivamento que eu creio? No dia que as prostitutas começarem a se converter dentro das igrejas, e eu oro para que elas não encontrem os seus clientes dentro dela. Eu oro para que os homossexuais não encontrem os seus clientes dentro dela. É esse avivamento que eu creio. Um avivamento que vai colocar em ordem. Mas para colocar em ordem vai levantar uma grande poeira. Deus parou o mundo em 2020. E eu estou vendo que a maioria dos ministros não entenderam nada. Não entenderam nada. Eu falo: Senhor, e agora? Se a gente não entendeu a pandemia, nós vamos entender o quê? Quantas pessoas perderam seus entes queridos, amados? Nós vamos entender o que se a gente não entender a pandemia? Que o Senhor queria nos instruir, nos ensinar, mostrar pra gente que eu fui no Morumbi, foi incrível. Para mim foi o melhor lugar que eu fui, lá no Descende, muito bom. Aí eu falei: agora eu vou para as nações. Aí Deus me mandou para dentro de casa. Nós vamos aprender o que, Rafa? Se a gente não aprender isso, cara, que Jesus quer começar algo na igreja a partir da casa. Ele vai restaurar tudo a partir da casa. Amém? Eu quero orar com você essa noite. Queridos, não se iluda. Para mim seria muito mais fácil falar para você de avivamento, que Jesus vai fazer isso, aquilo na sua vida. Mas sabe, os meninos investiram para mim estar aqui.
Não está barato passagem aérea não, irmãos. Então eu coloquei um compromisso no meu coração. Sempre que eu for em um lugar, eu nunca vou ir em um lugar para fazer o meu nome, mas eu vou para anunciar o que Jesus está falando. Porque é caro. E é sério, é caro e é sério. Eu deixei minha esposa, ganha menino no mês que vem. Eu não deixei a minha esposa lá em Vitória com um menino dando trabalho, Caleb, 8 anos, bagunçando a casa toda. E ele lá na barriga mexendo, doida querendo nascer. Para mim vir aqui, como se a gente estivesse num lobbyzinho gospel. Não. A gente precisa se movimentar para que as verdades do cristianismo sejam impregnadas no coração das pessoas. No coração. Deus essa noite Ele quer o seu coração. Irmãos, eu oro para Ele pegar e enfiar a mão dele dentro do seu coração. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis é uma intercessão sem palavras. E eu fico, por que uma intercessão sem palavras? É quando você intercede por alguém que você sabe que é culpado, que fez o que fez conscientemente. Quando eu fui primeira vez, né, a primeira igreja que eu entrei foi a igreja católica. Aí o padre estava ensinando, fazendo lá a missa, ele ensinando. Tem muitos amigos, irmãos católicos, são uma bênção. Aí o padre falou assim: cuidado, que quando você pecar, o Espírito Santo vai virar as costas e vai te deixar. E eu vivi a minha vida inteira acreditando naquilo, até eu de fato buscar um caminho para me aprender um pouco mais do Senhor. Porque enquanto você pensa que você é maduro, você é imaturo. Quem pensa assim, que hoje eu sou uma pessoa madura, é imaturo. Porque o maduro, ele está sempre buscando a maturidade. Hoje na busca pela maturidade eu entendo, dentro da palavra, que o Espírito Santo nunca vira as costas para ninguém. Quando eu estou com o meu celular, ele está vendo o que eu estou vendo. Eu estou no meu computador, ele está vendo o que eu estou vendo. Eu estou longe da minha esposa, ele está vendo o que eu estou vendo. Eu estou na rua, ele está vendo o que eu estou vendo. Ele vê aquilo que ninguém vê. Por isso ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Porque de fato quem sabe quem eu sou, quem você é Ele. E é esse Espírito Santo que essa noite quer interceder por mim e por você. Eu quero convidar você a colocar sobre os seus pés, quero orar por você.